Paulo César Garcês Marins, o Paulo Garcês, que é historiador, bacharel e licenciado em História pela USP e doutor em História Social pela mesma universidade. É docente, curador do Museu Paulista, né, que tenho certeza todo mundo sabe, é um museu que forma o nosso imaginário, sobre museus, sobre a paulistanidade, sobre o que é o Brasil, a história do Brasil, o Museu do Ipiranga, o mais popular Museu do Ipiranga. Integra docente do programa de pós-graduação em museologia da USP, foi curador da exposição de longa duração Imagens que criam uma história no Museu Paulista, dedicada à compreensão da apropriação de obras de arte como referência para o imaginário histórico da sociedade paulista e brasileira, que é sobre isso que ele vai falar hoje à noite. Publicou, entre outros trabalhos, artigos nas marcas com pose de reis, a representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia, e o Parque do Ibirapuera e a construção da identidade paulista. Por favor, deem as boas-vindas ao Paulo Garcês. Ivo, muitíssimo obrigado, e também a equipe do Índice Cultural pelo convite para estar aqui com todos vocês. Boa noite a todos. E vencemos o frio, né, para estarmos aqui, então vamos nos animar, né? E pela possibilidade, né, de integrar essa sequência de palestras, né, esses encontros sobre imaginário, porque, enfim, minha vinculação com o tema é muito grande, não é? Por conta da minha inserção institucional. Como o Ivo mencionou, eu sou docente do Museu Paulista da USP, que todos conhecem, né, como Museu do Ipiranga. Ele é um dos 4 museus estatutários da Universidade de São Paulo, junto com o Museu de Arte Contemporânea, que hoje está no antigo prédio do Detran, o Museu de Arqueologia e Etnologia, que funciona dentro da cidade universitária, o Museu de Zoologia, que funciona na Avenida Nazaré, atrás do Museu Paulista, e o próprio Museu Paulista. E esses 4 museus são museus universitários, eles exercem as suas atividades de curadoria necessariamente a partir da pesquisa científica. E, por conta disso, né, todas as nossas atividades são regidas pelo que a gente chama de linhas de pesquisa. E a linha de pesquisa que eu estou vinculado no Museu Paulista são 3, História do Cotidiano, Universo do Trabalho, e a terceira, História do Imaginário, que é justamente aquela em que eu me concursei e atuo no museu, né? Não é apenas por ser, portanto, algo que me diz muito respeito, mas, no fundo, porque poder falar com vocês aqui a partir dessa figuração, né, do bandeirante, que ocupa e desempenha um papel fundamental na história das representações visuais e da formação de imaginários, né, sobretudo imaginários que oscilam entre uma dimensão nacional, estadual e da nossa própria cidade. É um imaginário que está atrelado à noção de identidade, necessariamente, né? Nós, enfim, temos constantemente, inclusive essa razão da linha de pesquisa histórica do imaginário no museu, nós temos que refletir sobre o nosso papel, né? A instituição produz imaginários sobre o nosso país desde o momento do seu estabelecimento, da sua abertura ao público em 1894, justamente porque, como vários museus europeus naquele momento, o Museu Paulista é um grande depositário de obras de arte com um apelo visual muito grande, né? E o nosso item número 1 de acervo, né, é essa tela que todos conhecem, né? E quando eu digo independência do Brasil, inescapavelmente essa imagem acho que vem à cabeça de todos nós, né? É uma concepção artística realizada pelo pintor Pedro Américo de Figueiredo de Melo, um pintor paraibano brasileiro. Essa tela foi realizada em Florença e depois transferida para nós, né, para o Museu Paulista. Ela foi concebida para o prédio e o prédio foi concebido para a tela, simultaneamente.
E, de alguma maneira, o prédio, que foi feito não para ser um museu, mas para ser um monumento à independência, ele é inaugurado com esta imensa imagem, né? Essa projeção nessa tela, ela é aproximadamente 1/4 do tamanho da tela, né? A tela é imensa, né? Uma tela gigantesca, uma das maiores telas do Brasil e da América do Sul. E, enfim, desde então, né? Portanto, desde o século XIX, a nossa instituição propõe discursos visuais que são, na verdade, também discursos sobre a história do país, né? E, por conta do grande apelo visual que as imagens terão no século XX, o século por excelência das imagens, né? Imagens que começam no papel e que terminam no nosso século passado completamente virtualizadas, né? Pela internet, pelos celulares, né? Nós vamos então partilhar essa grande cultura visual do século XIX a partir das nossas coleções e a partir daquele lugar célebre, né? Daquele lugar solene, feito para comemorar a independência do Brasil, nós fomos então fornecendo, né, as imagens que constituíram o grande imaginário histórico do país. Nenhum museu do nosso país chega a concorrer com o Museu Paulista, né? Seja o Museu Nacional de Belas Artes, seja o Museu Histórico Nacional, o Museu Imperial de Petrópolis ou o Museu da República, nenhum deles teve o que o Museu Paulista tem, nós veremos, que é um projeto decorativo das nossas áreas de circulação, em que as obras de arte narraram uma história do Brasil, começa na colonização e termina na independência, né? Infelizmente, vocês não têm acesso a tudo isso que eu estou falando, por enquanto, porque o nosso museu já está agora em julho, completando 3 anos de fechamento de portas, né, por conta do comprometimento físico da nossa estrutura, aguardando a restauração, mas quando ele estiver, espero eu, cintilando em 2022 para a abertura, vocês poderão então ver, na verdade, aquele que é o grande projeto no nosso continente sul-americano de associação entre obras de arte, narrativa histórica e exibição pública, algo que só o México tem na mesma proporção que nós, e no México, inclusive, essa proporção é ainda maior, né? Enfim, por conta, né, desse desempenho da nossa instituição, é fundamental que nós meditemos, né, sobre o nosso papel e a gente constituiu uma área de reflexão científica sobre isso, com orientação de dissertações de mestrado, doutorado, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, exposições, publicações e aquilo que eu estou fazendo aqui, que são atividades de extensão da universidade, que são as palestras onde a gente procura colocar para o público amplo os nossos passos, né, de construção de reflexão sobre o país, né? Nós somos um museu de história, né, e, portanto, nós vamos percorrer algumas imagens entendendo como a história do país foi imaginada a partir de imagens e, sobretudo, como essa história imaginada foi ganhando contornos cada vez mais coletivos, a ponto de sustentar a possibilidade de entendê-las como construtoras de um imaginário nacional, né? Imagens que começam a ser veiculadas a partir de uma sala de exposição, que ganharão a sua réplica em cartões postais já no século XIX, passam a ilustrar as revistas ilustradas no começo do século XX, os livros didáticos ilustrados, sobretudo a partir da década de 20, e uma miríade infinita, né, de revistas, jornais e hoje, então, né, suportes imateriais, suportes virtuais que fazem com que as nossas imagens e as nossas obras sejam conhecidas pelo público muito antes do público chegar lá, né? Os alunos das escolas, e todos nós fomos aqui nessa sala, conheceram o nosso acervo sem necessariamente ter estado lá, porque o Museu Paulista é um grande fornecedor de imagens que vão ilustrar os livros didáticos, sempre de uma maneira muito complicada para um historiador hoje, no século XXI, porque essas imagens nunca estão ali para ilustrar o momento que elas foram feitas, isto é, o século XIX e o começo do século XX, a vida dos pintores ou os encomendantes que demandaram essas pinturas, mas elas estão ali para ilustrar o passado ao qual elas se referem, ou seja, os livros didáticos normalmente reproduzem a função pela qual essas imagens foram pintadas no século XIX e no começo do século XX, que era criar uma visão imaginada sobre o passado, idealizada, de maneira a consagrar mitos, heróis, símbolos do país que deveriam ser
imaginados de maneira decorosa, isto é, com decoro, com uma noção de adequação. Né? A mesma palavra que nós usamos para decoração doméstica. Né? O decoro doméstico é a maneira regulada e apropriada de vestirmos a nossa casa. Né? As imagens das nossas coleções vestem o passado, né? A partir de posturas rígidas, regulamentadas e que dão uma solenidade para personagens como o da nossa razão do nosso encontro hoje, os bandeirantes, que são bem mais complicados do que as nossas imagens solenes cristalizaram nas nossas memórias. Né? Então vamos percorrer um pouco mais essa trajetória do Museu Paulista, né, que começa a constituir o seu corpo, né, de imagens a partir dessa grande tela, encomendada pelo imperador Dom Pedro II, com o apoio das autoridades paulistas, que vão ser os grandes incentivadores, juntamente com as loterias, para a construção do prédio. Né? Portanto, aquele prédio é uma espécie de altar para esta tela. Quando a República chegar, o feito já está dado. Né? E o Museu Paulista vai ser convertido para, enfim, fraquejar, né, a construção da memória do Império, que o próprio Império tinha encomendado. O museu vai ser transformado no Museu de História Natural, mas as coleções de arte sempre vão ser agregadas ao museu. E vocês vão reconhecer várias delas. Né? Essa é a segunda grande tela que entra no nosso acervo, ela é entre 1900 e a Fundação de São Vicente, pintada por Benedito Calixto de Jesus, e que vai ser doado ao Museu Paulista pela Comissão de Comemoração do Quarto Centenário do Brasil. Essa tela é uma tela aproximadamente deste tamanho, né, que nós estamos vendo aí projetada, né, uma tela de grandes dimensões e que já oferece uma série de problemas que a gente não vai poder se deter aqui, mas em 1900 essa comissão encomenda uma tela para comemorar o quarto centenário. Que quarto centenário essa tela comemora? O quarto centenário de São Vicente, que aconteceria só em 1932. E essa tela foi encomendada para 1900, ou seja, os paulistas encomendaram essa tela para roubar a cena das praias da Bahia. Né? Ou seja, não é Porto Seguro que essa tela está representando, mas é a fundação do Brasil a partir das praias paulistas. Né? Ou seja, essas telas todas são escolhas muito complicadas, né? Porque elas estão ajudando a organizar uma arena de disputas simbólicas e políticas entre as elites da Primeira República. Né? Essa é a segunda grande tela que entra no nosso acervo, é a partida da Monção de Almeida Júnior, é a segunda maior tela do acervo do museu, ela tem aproximadamente 4 vezes o tamanho dessa projeção. Ela entra em 1901, transferida para a Pinacoteca do Estado em 1905 e retorna ao Museu Paulista em 1929. É uma tela que, ao contrário da anterior, em que a fundação do país é dada na praia, esta, a fundação é dada no porto de Porto Seguro. Né? Não é a chegada, o começo do nosso país, mas é a partida. Né? Ou seja, são os paulistas construindo o interior do estado de São Paulo e, sobretudo, a região das minas de Cuiabá. Ou seja, as fronteiras ocidentais do Brasil são herança dos paulistas. Né? Almeida Júnior atendeu a encomenda de diversos paulistas, Cesário Moatã é muito importante para que esse quadro pudesse ser pintado. A Fernanda Pita, que é uma das curadoras da Pinacoteca do Estado, tem uma tese muito importante sobre o Almeida Júnior e muitas reflexões importantes sobre esta tela. E ela, enfim, também é um ponto, né, desta cadeia de imagens que procura representar a história do país a partir de hierarquias muito precisas, em que, por exemplo, né, os negros ocupam claramente a posição servil, né, de escravos, a Igreja Católica mantém, né, uma condição de centralidade absoluta, a partida da noção da verdade é precedida pela bênção das canoas, né, que é dado pela Igreja, a autoridade do rei aqui atrás, né, que é o capitão-mor, uma família se despede, outro ora pela partida, tantos outros aguardam com os remos levantados a bênção, né, para que a viagem transcorra com tranquilidade e, vamos e venhamos, essa viagem demorava 6 meses entre Porto Feliz e Cuiabá, o mesmo tempo que levava de Lisboa até Goa, na Índia. E o pintor escolheu bem, no momento da saga para pintar, porque se ele fosse pintar a chegada da Monção,
ia ser realmente quase uma guerra dos farrapos, né? Porque as pessoas chegavam aos frangalhos lá em Cuiabá, né? Então, de novo, né, é uma escolha do ponto exato do momento da história, né, que é capaz de glorificar essa saga dos paulistas. Em 1902, entra uma tela pintada em 1900 no nosso acervo, que é o desembarque de Petrópolis, Cabral e Porto Seguro. Chegou 2 anos depois, então chegou na hora certa, né, que os baianos já não tinham mais a sua força evocatória. Uma tela também muito importante, né, porque ela estabelece claramente a hierarquia entre os portugueses estáveis e solenes, que chegam pela direita, e os índios selvagens, né, com seus corpos agitados, que vão lentamente se inclinando até se ajoelharem diante de Petrópolis Cabral e, obviamente, diante da cruz, né, que é replicada por tantas outras naus e caravelas atrás dele. Ou seja, sempre uma pintura perceptiva, né, que coloca o lugar de cada um na história do país, que, na verdade, era também o lugar que cada um deveria ter naquele momento, no início do século XX. A última das nossas grandes telas, né, é a tela de Oscar Pereira da Silva, também um autor da tela inicial. Ela foi pintada em 1909 e desde 1929 foi transferida da Pinacoteca para o Museu Paulista. É a fundação da nossa cidade, né, muito inspirada pela primeira missa de Vitor Meireles, que pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, que coloca novamente a cruz no centro das diagonais da tela, né, no centro da composição visual da tela. Acontece uma bênção, né, em que, de novo, né, os portugueses estão recebendo o principal ato cerimonial e os índios assistem passivos e em processo de civilização, ou seja, eles chegam pela ladeira General Carneiro, né, até o pátio do colégio, no fundo, né, e aí se aproximam da sua condição bárbara, como são representados aqui e aqui, até os índios civilizados e mais passivos, né, dentro desse concerto que é dado pela catequização, né, pela religião. Essas imagens todas, né, elas de alguma maneira promovem algo muito evidente até agora. Se a pintura de história na Europa era sobretudo uma pintura de batalhas e de guerras, como é a grande Galerie de Bataille em Versalhes, 27 telas reproduzindo momentos célebres das conquistas territoriais que definem o território da França, e gente sangrando, e, enfim, combates. O que nós vimos até agora é algo muito diferente, né? O que foi visto até agora é um conjunto de telas que narram um passado muito pacífico, né? Ou seja, se nós, sobretudo os mais velhos, como eu aqui nessa sala, né, se lembram, né, dessa expressão, o Brasil é um país pacífico, né? E nós sabemos que o nosso país não é pacífico, mas se a gente diz tanto isso, é porque a gente aprende, né, com imagens desde muito crianças, a ver que as imagens do nosso passado são sempre imagens de encontro, imagens tranquilas, imagens em que as diferenças, como índios brancos e negros, são construídos de maneira harmônica. Bom, por que esse introito é importante para nós? Porque, enfim, a história dos bandeirantes não é exatamente essa, né? Essa é a primeira tela, né, que foi pintada no Brasil de grandes proporções, retratando um grupo de bandeirantes. É a tela que se chama justamente Bandeirantes, pintada por Henrique Bernardelli, que é um dos grandes artistas da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, então Academia Imperial de Belas Artes, e que, junto com seu irmão, né, detém praticamente o controle do sistema acadêmico do Rio de Janeiro. Ele pinta esta tela, que é uma tela muito grande, ela é do tamanho praticamente dessa projeção também, e que hoje pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, uma tela que ia muito ao encontro de como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o grande historiador do século XIX do Brasil, que era Francisco Adolfo de Varnhagen, narrava a história dos paulistas, tanto para o Instituto Histórico e Geográfico sediado no Rio, quanto para essa historiografia produzida no Rio de Janeiro e sustentada pela corte, pelo imperador. Os bandeirantes eram vistos como bárbaros, como destruidores do sertão, como gente rústica que mal sabia falar português, né, como narrava o arcebispo da Bahia no século XVIII, né, que dizia, afinal de contas, que língua fala essa gente? Né? E nós falávamos mais ou menos como nós falamos até hoje, né?
Tatuapé, Anhangabaú, Itaquera, Carandiru, não é? A gente falava muito mais a língua geral indígena, que está nos nossos nomes de metrô, Sumaré, não é? Do que no português corrente, né? Nas grandes cidades de corte, né? Como eram Lisboa, Porto, Rio e Salvador, que era a corte da América. Ou seja, esses bandeirantes eles eram vistos como, no século XIX, eram vistos como guerreiros, mas sobretudo guerreiros muito violentos. E esta tela, de alguma maneira, dá visualidade a esta imaginação histórica, ou seja, uma imagem que mostra os bandeirantes tomando água como o quê? Como animais. Eles estão deitados no chão, lambendo o curso d'água, sem uma caneca, sem um copo, sem uma cuia. Estão jogados no chão, bebendo como animais, e os índios estão quase contemplando esses bárbaros tomando água como animais, como simplesmente podiam ter eventualmente colhido a água com a própria palma das mãos, né? Ou seja, os índios guardam uma posição hierática, né? Os índios guardam uma posição digna, amarrado, porém forte, e detentor dos seus sinais de civilização, e em pé. O bandeirante é representado como um animal deitado. Não é um bom começo para a história dos bandeirantes paulistas, mas é um bom começo para as elites do Rio de Janeiro, que olhavam São Paulo também como uma província atrevida no final do século XIX. Os paulistas ficando cada vez mais ricos com o café e querendo se projetar para além daquele passado rústico que tinha feito de São Paulo, durante o século XVI, XVII e XVIII, uma tapera de taipa, de pilão bem sofrida, né? O único sinal maior de lustro civilizacional na nossa cidade era a instalação da Faculdade de Direito em 1827. Mas São Paulo era efetivamente uma cidade muito rústica e revelava esse passado também rústico de São Paulo, né? As nossas culturas agrícolas no século XVII eram o trigo. As fazendas em torno de São Paulo produziam trigo, que era algo barato, né? Bom, também quem tem um pouco mais de idade como eu, lembra que até a década de 70 São Paulo era bem fria, né? E resolveu reaparecer como que por encanto, hoje, em 2017, 40 anos depois, voltamos a ter uma cidade fria, né? Continuamente fria. Faz muitos anos que nós não temos isso, né? E São Paulo era uma cidade fria, né? Portanto, o trigo era o que se plantava aqui, junto com o marmelo, com o milho, mas isso não dava dinheiro. O que dava dinheiro era a cana. São Paulo era pobre, né? São Paulo não tinha como, no período colonial, comprar escravos negros. E aí, obviamente, a possibilidade era escravizar os índios do sertão, porque eles podiam ser aprisionados, mas eles não precisavam ser comprados. Ou seja, São Paulo era rústica. E esse passado incomodava as elites do café, que foram lentamente apagando a paisagem do período colonial em São Paulo. No nosso centro, quem for lá até hoje, verá 7 igrejas e uma casa. É tudo que sobrou da paisagem colonial que havia sobrevivido até cerca de 1900 no centro da nossa cidade. O passado colonial foi apagado. Porém, ao mesmo tempo em que se apagava esse passado material vergonhoso e se, aqui em São Paulo, se recebia esse tipo de imagem muito mal, né? Começou a ser produzido aqui em São Paulo um conjunto importante, já na década de 1890, de genealogias, que começavam a ligar as famílias de café, dos cafeicultores, aos velhos sertanistas. E aí começou a se converter, né, uma interpretação sobre o passado colonial em que os sertanistas de bárbaros passaram a ser interpretados cada vez mais como construtores da nação durante o período colonial. Daí a grandeza das famílias cafeicultoras que eram descendentes desses bandeirantes. Ou seja, o lugar que elas ocupariam na República era um lugar semelhante àquela que eles já ocupavam no período colonial, ou seja, líderes e construtores do percurso da nação brasileira. Essas genealogias, do qual o maior esforço é certamente a genealogia paulistana de Luiz Gonzaga da Silva Leme, editada até 1909, entre 7 e 9, e que tem 9 volumes, é a maior genealogia escrita no Brasil por uma pessoa absolutamente louca, que é do Luiz Gonzaga da Silva Leme, porque são milhares de páginas numa época em que ele teve que fazer tudo isso
à mão ou datilografado. Assim, quem faz genealogia hoje é fichinha, né? Você tem 1000 sistemas no computador, compartilha arquivos do mundo inteiro, enfim, né? Acha parentes em tudo quanto é canto, né? Vejam, por exemplo, o que é o trabalho genealógico para a reconstituição, estamos aqui no Unidos, né? Das famílias que foram dispersadas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo, né? Pessoas que não se conhecem mais e conseguem achar os seus laços familiares pela internet. Quer dizer, hoje fazer genealogia é bem mais fácil, digamos assim. A gente tem muito mais recursos, mas ele fez tudo aquilo lá à mão, né? Percorrendo os cartórios empoeirados do interior para conseguir ligar homens e mulheres do século XVI ao século XX. De alguma maneira brotava em São Paulo, portanto, um orgulho do passado que as elites do café começaram a implantar. E esse orgulho vai se mostrar no Museu Paulista com uma encomenda de uma tela totalmente oposta a esta, que é esta tela. Esta é uma tela extremamente importante para a nossa história, porque ela é a primeira obra de arte que será encomendada representando um bandeirante no nosso estado. É a primeira representação visual de um bandeirante. Ela faz parte de uma série de 6 quadros encomendados a Benedito Calixto de Jesus para a composição de uma galeria de retratos históricos no Museu Paulista. Dom Pedro I, José Bonifácio, Bartolomeu de Gusmão, o Capitão-Mor de Itu, Vicente da Costa, Taques Góes e Aranha, e Anchieta, além deles, Domingos Jorge Velho. Quem é Domingos Jorge Velho? Domingos Jorge Velho, se vocês têm uma recordação dos livros da escola, ele é célebre por ter sido o destruidor do Quilombo dos Palmares. Hoje, se algum governante encomendar uma tela dessa, eu acho que o Ministério Público põe ele na cadeia, certo? Mas no início do século, né, justamente a escolha deste homem foi uma escolha central, porque ele era um sinal de que os bandeirantes eram importantes não apenas para as famílias paulistas, mas porque os bandeirantes salvaram a pátria brasileira da possibilidade de que o Quilombo de Palmares destruísse o domínio da coroa portuguesa no Nordeste. Ou seja, essa tela é escolhida porque ela é uma tela que fala simultaneamente para os paulistas e lembra aos nordestinos que, se eles existem por conta dos paulistas. Senão, aquelas capitanias todas tinham virado um quilombão. Não é? Ou seja, o Quilombo dos Palmares foi destruído pelos paulistas. Nenhum dos exércitos das capitanias do norte conseguiu destruir o Quilombo. Ou seja, efetivamente tiveram que chamar os sertanistas de São Paulo para destruir o Quilombo. E, portanto, né, essa escolha não é uma escolha aleatória. Menos aleatória ainda é a pose desta tela. Se na pintura anterior a pose é de cachorros, qual será a pose desta tela? Ele se coloca à frente do lugar-tenente, né, o louco-tenente Antônio Ferreira de Abreu, segurando a espingarda, numa pose, um gestual que Benedito Calixto retirou de um modelo europeu muito importante. Ele retirou da pintura de Joachim Rigaud, que é o retrato de Luís XIV. Essa tela foi pintada no final do século XVII, né, ela fixa o cânone de como um rei deveria ser representado. Com o pé para frente, com o pé de bailarino, né, e com o pé aberto, inclusive ele era um bailarino, né, a corte de Luís XIV é que estabelece, inclusive, os passos do balé até hoje, né, ele era um rei bailarino. A mão apoiada no cotovelo, na cintura, seguindo, não é, a forma de representação dos nobres e da elite culta burguesa dos Países Baixos, da pintura flamenga, né, que inventou esta pose, mostrando o cotovelo para frente como um sinal de fidalguia, e o braço está estendido segurando o cetro da França, né, o bastão de comando francês. Ora, este modelo, que vai estar em retratos de corte na Europa toda no século XVIII, vai aparecer no Brasil, inclusive, quando o trineto dele, Dom João VI,
vai ser sagrado rei de Portugal, Brasil e Algarves, no Rio de Janeiro, e Jean-Baptiste Debré, um dos membros da Missão Artística Francesa, que chegou ao Rio de Janeiro em 1816, vai pintar esta tela, que é de pequenas proporções, é uma tela pequena, que foi o modelo de uma gravura, que deveria circular por todo o Império Português, de modo a mostrar qual era o novo rei sagrado depois da morte de sua mãe, Dona Maria. Ou seja, este modelo migra aqui para o Brasil, né? Helene Dias, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, tem um artigo muito interessante nos Anais do Museu Paulista, né, sobre essa migração. E é esta migração que acaba chegando também nesta tela. Ele é representado como um monarca. O bandeirante de bárbaro, cachorrento, bebendo no chão, vira um fidalgo, um herói, um membro capaz de ecoar a forma dos reis da França nos nossos sertões. Esta tela inaugural, né, vai ser sucedida de várias outras depois de alguns anos. O Museu Paulista não encomendava nenhuma outra tela de bandeirante até a década de 1910. Em 1917, vai ser escolhido um novo diretor do Museu Paulista, que é Afonso Descagnola Toné. Ele vai ser diretor do museu entre 1917 e 1945. Ele vai ser escolhido, historiador importante que era, para preparar o Museu Paulista para as comemorações do centenário da independência e converter o que era um museu ainda muito de história natural para um museu histórico. Por que essa conversão é importante? Bem, porque em 1922 comemorava a independência que tinha sido proclamada em São Paulo, mas a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro iria acontecer a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência. E preparar o Museu Paulista, inclusive refazer os Jardins Fronteiros, né, a partir de 1920, significava para as elites paulistas uma possibilidade de disputar simbolicamente o centro das comemorações do centenário com o Rio de Janeiro. E daí investiu-se muito dinheiro, sobretudo para decorar um prédio que era praticamente nu de ornamentos. Toné vai contratar célebres artistas do Rio de Janeiro, como Bernardelli, que a gente já viu aqui, e artistas imigrantes, sobretudo italianos e belgas, que moravam em São Paulo para ornamentar esse museu. E daí reaparecem as figuras de bandeirantes. Essa é uma vista do peristilo do museu, da entrada do Museu Paulista. E lá no fundo nós vemos uma estátua que tem a sua gêmea, onde eu estou, né, em frente a ela, e que recebe praticamente os visitantes ao entrarem no museu antes de subirem a escadaria que leva até a sala onde está a Independência ou Morte, que é em cima deste forro. Essa escultura é uma escultura de mármore de Carrara, um monobloco de Carrara, representando o bandeirante Raposo Tavares, feito por Luiz de Brizola em Gênova e transferida para o Museu Paulista no mesmo ano para as comemorações do centenário. Quem é Raposo Tavares? Raposo Tavares é o bandeirante que será utilizado o percurso que ele faz na Amazônia, nos tratados do século XVIII, para definir de uma vez por todas a fronteira entre Portugal e Espanha na América. É o percurso que o Raposo Tavares faz, é o percurso do nosso mapa do Brasil, até hoje, à exceção do Acre. Aquele desenho que a gente está acostumado a ver desde criança é o percurso que ele fez a pé, com uma equipe de seguidores das bandeiras. Né? E essa escultura, portanto, é uma dessas duas grandes esculturas de mármore, feitas em monobloco, que recepcionam o visitante, Raposo Tavares, o construtor do território, e em frente a ele, Fernando Dias Pais, o construtor da fortuna, o bandeirante das esmeraldas, o caçador de esmeraldas, aquele que morre na busca da riqueza. A construção do território e a construção da riqueza recebem o visitante. E vamos e venhamos, esses bandeirantes são, além de tudo, como o Domingos Jorge Velho, muito brancos, mas muito brancos. Né? Eu brinco que a nossa entrada é a entrada do Valhalla, né? Nórdico, né? Porque eles são dinamarqueses, quase, de tão brancos.
irmãos, né? Quando, na verdade, esses bandeirantes eram muito mestiços, eles eram mamelucos, pardos, descendentes de índios e portugueses, né? Mas, certamente não seria decoroso representar um bandeirante mameluco, como eram e como estavam nas genealogias. Ele é representado como um branco absoluto, não é? Um branco homo total adiante, né? E além de tudo, sem dúvida, o Carrara escultórico, que é um Carrara absolutamente branco, sem nenhuma inclusão em cinza, nada, né? Para não deixar dúvidas, é o imaculado, né? E, enfim, de alguma maneira, essas duas estátuas, que são gigantescas, elas têm o dobro da nossa altura normal, uma terceira parte desse conjunto está na frente do MASP, lá no Trianon, né? É do mesmo escultor, só que representando o Anhanguera. E no pedestal, acharei o que procuro ou morrerei na empresa. Podia até ser um disco da Fiesp, não é? Mas era o dístico atribuído às bandeiras, não é? Ele deveria morrer procurando. O bandeirante é um intrépido, não é? Ele tira o bravo do sertão, ele desbrava, que é esse o sentido da palavra, ele mata o índio, ele tira o bravo, desbrava, né? E, de alguma maneira, essas esculturas, portanto, começam a narrar uma história que vai terminar na independência, que passa pela escadaria, né? Essa escadaria ela vai ser decorada com essas pinturas todas que nós estamos vendo, próceres da independência, momentos da história nacional, o ciclo da caça ao índio, o ciclo do gado, o ciclo do ouro aqui, a conquista da Amazônia do outro lado, e um conjunto de esculturas de bandeirantes, são 6 bandeirantes, a gente vai ver 3 à frente, 3 de um lado, 3 do outro, e que fazem uma espécie de guarda de honra do imperador. Ou seja, Dom Pedro I está em bronze, feito por Bernardelli no centro, e 6 bandeirantes o abraçam. Quem são esses 6 bandeirantes, né? São 6, Manuel Preto, enfim, Raposo Borba Gato, são 6 bandeirantes que representam os 6 estados do Brasil que eles foram os responsáveis pela conquista. Manuel Preto, por exemplo, representa o Paraná. Por quê? Porque ele foi o destruidor das missões jesuíticas do Guairá. Matou todo mundo, escravizou os índios e transformou aquilo num espaço vazio que vai ser depois ocupado pelos paulistas definitivamente, né? Esses 6 bandeirantes, portanto, representam Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os 3 estados que se desmembraram de São Paulo ao sul, e ao norte, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Ou seja, 2/3 do país. Ou seja, aos olhos da época, quase tudo que prestava, não é? Porque as capitanias do norte eram decadentes economicamente, o Rio de Janeiro era simplesmente só a corte, né? Mas o coração econômico do Brasil era o resultado da partilha da grande capitania de São Paulo, que deu origem, naquele momento, a 6 estados, né? Hoje já são 8 estados, aliás, 9 estados, porque Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins são desmembramentos desses antigos estados. Portanto, de São Paulo originaram-se 8 estados da federação, e o Toné, diretor do museu, fazia questão de esfregar isso na cara de todo mundo que subia essa escadaria, né? Dizendo, inclusive embaixo, no pedestal, né, dessas esculturas, o lugar que ele representa, ou seja, Santa Catarina, 1738, que é o ano em que Santa Catarina vai ser desmembrado de São Paulo. Portanto, esses bandeirantes são uma alegoria de algo muito importante, que é o que? A construção do Brasil. Essa escadaria, quem se lembra dela, ela tem inclusive esses vasos de bronze, né, com águas dos rios brasileiros, que foram esculpidos por Hélio de Giusti, né, um escultor italiano com atuação aqui em São Paulo, e que representam o conjunto das nossas terras a partir do conjunto das nossas águas, né? São os rios do Brasil que definem o território nacional. Portanto, essa escadaria é uma alegoria da construção da nação, no qual os bandeirantes são personagens coadjuvantes do imperador, ou seja, eles representam, de alguma maneira, o povo. Como eles são representados, de novo, né, com as barbas austeras de um sábio senhor, né, com armas em pouso, são poderosos, mas são
solenes, não estão atacando e matando ninguém, eles já são os senhores da situação. Né? Aqui é Emanuel da Borba Gato, esculpido pelo italiano Nicola Rollo, numa pose, que vocês já viram aqui, é a pose dos reis de França. Né? Ou Manuel Preto, o herói de Guairá, esculpido por um escultor belga, Adrian Rivital van Emelen, que é também um pintor, e que novamente usa a forma e a pose, né, dos reis de França. O gibão pespontado, o bacanate, as botas, o chapelão, a barba. Se nós pensamos em Bandeirante, foi o Museu Paulista que construiu esta imagem. Imagem que se tornou imaginário porque este conjunto de imagens passou a ser replicado por uma série de situações pelos quais nós vamos passar agora em breve. São 6 esculturas e 4 pinturas. Aqui uma pintura de Henrique Bernardelli. Como vai? Ciclo da Caça ao Índio, pintado em 1923. Né? Concluído em 23, encomendado em 22. Essa pintura é pintada pelo mesmo pintor que em 1889 havia pintado esta tela. Ora, como Henrique Bernardelli mudou? E não mudou facilmente. A primeira versão dessa tela mostrava esse bandeirante, que é Cardoso de Almeida, aqui esse da rua, né? Aliás, esse da rua é o descendente dele, do início do século. Mas ele representou esse bandeirante segurando um chicote caído do lado do corpo e com esta mão ele estava fumando um cachimbo, pitando na roça. O Toné escreveu furioso para o Rio de Janeiro, mandando ele mudar a tela, porque ele estava pagando, e que não, enfim, claro que os termos não foram tão grosseiros quanto os meus aqui, certo? Mas a ordem era mude. Mude porque um bandeirante não pode ser representado numa cena banal, como se ele estivesse fazendo o quê? Um passeio no sertão. Não, ele constrói o sertão. E daí, claro, a solução visual é novamente usar a solução de 1903 adotada pelo Calixto, ou seja, o bandeirante é o rei do sertão. A pose, as roupas, o gesto calmo, o rosto branco. A fisionomia dos bandeirantes está replicada entre a década de 1900 e a década de 20. E esse conjunto de imagens se associará às outras telas e esculturas do museu, como esta, né, que foi pintada por Oscar Pereira da Silva, que é a única imagem que nós temos no acervo de um bandeirante em combate. Ou seja, os bandeirantes são sintetizados, né, como esses construtores do território, com homens bélicos que dão ao Brasil a possibilidade de ser o país gigantesco que era, e, obviamente, os seus herdeiros de carne, os quatrocentões de São Paulo, deveriam, então, ser consagrados como os seus detentores da genética e, sobretudo, da responsabilidade de continuar dirigindo o Brasil. Bem, esta interpretação, na verdade, era também um esforço afirmativo. Porque se as elites de São Paulo tinham muito dinheiro, né, por conta do café e por conta da primazia do Rio de Janeiro, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, 3 presidentes paulistas, um depois do outro, a partir de 1893, São Paulo era uma cidade em transformação. São Paulo era uma cidade atravessada pelos fluxos imigrantes. E os imigrantes estavam subindo rapidamente na escalada e na escada social da nossa cidade. Né? Em 1910, por exemplo, metade dos habitantes da Avenida Paulista são grandes fortunas de imigrantes. Ou seja, proclamar o passado paulista dos bandeirantes serve, aos olhos das velhas elites quatrocentonas, né, do PRP, colocar o resto do Brasil no seu devido lugar. Vocês são resultado de São Paulo. E dentro do Estado, dizer para os novos atrevidos, né, tanto quanto as elites dos outros estados, que são os imigrantes, quem construiu este país e, sobretudo, quem manda e quem controla isso daqui, somos nós, herdeiros deles. Os bandeirantes, portanto, servem de nexo explicativo. E, obviamente, que a imagem do bandeirante é, no século das imagens, né, cada vez mais importante para solenizar essa interpretação do que os textos, do que os livros,
do que os livros sobre bandeirantes de Paulo Setúbal, por exemplo, né? Ou as poesias de Olavo Bilac sobre os bandeirantes. Não, é a imagem que vai dar esta solenidade. Digamos que esse sistema de interpretação da história e do nosso país, não é? E o imaginário que foi sendo socializado, não é? A partir da circulação dessas imagens, entra em forte colapso em 1930. Por quê? 30 é a queda dos paulistas, né? E é a queda da República Velha, e é a queda, num certo sentido, de um platô de legitimação de uma certa história em que as elites paulistas eram as líderes do processo nacional. Não de graça, não é? Nós vamos ver na Revolução de 32 os bandeirantes reaparecendo como personagens essenciais para a iconografia revolucionária. O que nós vemos nessas três imagens? No meio, nós vemos um bandeirante que pode ser qualquer um, Fernão Dias ou Anhanguera, sustentai o fogo, que a vitória é nossa. Nossa quem? Maria Isaura Pereira de Queiroz, né, que é uma célebre socióloga da USP, professora emérita da Faculdade de Filosofia, ela tem um texto muito importante sobre a Revolução de 32, sobre o mito bandeirante na revista da USP, em que ela frisa uma mudança de funcionalidade do mito bandeirante. Na Revolução de 32, e nos discursos, o bandeirante deixa de identificar o quatrocentão e passa a identificar o paulista. Não importa mais a origem, se é da velha cepa, se é imigrante, se é migrante de outro estado. Se abraça os ideais de São Paulo, que são na Revolução de 32, a República, a lei, a Constituição, e botar os gaúchos e os cariocas no devido lugar, né? Se é isso que você acredita, você é paulista. E se você é paulista e acredita nisso, você é herdeiro do espírito das bandeiras. A Revolução de 32 torce o sinal dos bandeirantes para os herdeiros do sangue se tornarem os herdeiros do espírito. E aí os bandeirantes dão o primeiro passo no sentido de serem imaginados, mais coletivos, quase como um sinônimo de São Paulo. Não serão agora sinônimos dos velhos paulistas, serão sinônimos de São Paulo e de todos os paulistas. Aqui embaixo a gente vê o combatente de 32 segurando a lei, lex em latim, a Constituição pela qual ele luta, o Tiradentes atrás, né, em 1789, 1932, e mais atrás ainda, o bandeirante de chapelão e barbudo, né, o mesmo. Ou esse aqui que segura o Getúlio, né, na sua mãozinha, né, como se fosse um bonequinho de brinquedo. Né. Sabemos como termina essa história. Não sabemos? Sabemos muito bem. Né. São Paulo perde a guerra contra a Federação, mas os paulistas gritam isso até hoje. Né. Ganharam a Constituição de 34. É uma boa narrativa para uma derrota. Né? Mas, de qualquer maneira, né, os paulistas são, efetivamente, cada vez menos senhores da história nacional. E essa figura do bandeirante, que foi imaginada para ser um símbolo brasileiro, começa a ser, efetivamente, cada vez mais reduzido a ser um símbolo paulista. Nesta capa da Cigarra, né, revista ilustrada, os bandeirantes são praticamente imunes, não é, às querelas entre os brasileiros, mas São Paulo está acima do resto, numa narrativa que consagra São Paulo como um lugar atemporal, um lugar que já está num ponto da sua trajetória que não é ameaçado mais por ninguém. Ele é o senhor, calmo. Né? Poucos anos depois da Revolução de 32, em 1936, começa a ser efetivamente retomada a ideia de construção de um monumento às bandeiras. Esse monumento, que é o maior monumento, talvez o maior monumento construído no Brasil depois do de Héctor Ximenes, lá no Parque da Independência, né, que é o Monumento à Independência. Esse monumento é um monumento imenso, todo talhado em granito por Victor Brecheret, né, que é um escultor nascido na Itália, né, mas nesse momento compreendido como um escultor que havia nascido aqui na cidade de São Paulo. Victor Brecheret vai
realizar a primeira proposta de um monumento às bandeiras em 1918, um desenho muito Art Nouveau ainda, né? Muito próximo da plástica do início do século, de Nestrovic, que era um grande escultor croata no qual ele se inspirava. Na década de 1930, ele vai ser chamado a redesenhar o projeto desse monumento, e aí serão os contornos da Art Déco, sobretudo, que o Brecheret vai utilizar. Isso que nós vemos é o último projeto dele, em que a plástica modernista já é adotada. O Brecheret passou por todas as fases plásticas da escultura figurativa do Brasil, quase chegando na abstração no final dos seus últimos trabalhos, muito sem figuração, quase abstratos, muito lineares. Mas ele, nesta grande obra, ele vai sintetizar algumas dessas questões em que o Bandeirantes se alarga. Em primeiro lugar, o grande impulsionador desse monumento foi um poeta, um literato, que era Menotti del Picchia, ou seja, era um italiano. E Menotti talvez seja um sinal bem evidente do quanto esse sentido do bandeirante como aquele que identifica o paulista na coragem, no progresso, na conquista, na fortuna, tudo aquilo que os imigrantes também queriam, passou a ser mais abrangente a ponto dele, Menotti del Picchia, que não tinha nada a ver com famílias quatrocentonas, ser o grande incentivador desse monumento e, afinal de contas, o escultor que o esculpiu ser um ítalo-brasileiro, que é Victor Brecheret, Vittorio Brereto, o seu nome original, mas que naquele momento era francês, era certamente o mais chique, continua sendo até hoje, então era Victor Brecheret, mas ele era entendido como um escultor de origem italiana. Essa escultura é uma escultura muito emblemática da nossa cidade, ela tem um apelido que todos nós conhecemos, que empurra, todo mundo sobe ela, é o fim do mundo, da avacalhação. As pessoas tiram fotografia, picham, fazem o diabo na escultura, é um playground de grandes proporções. Mas ela tem uma forma de representação muito diferente daquilo que nós vimos até agora. E que tem a ver com esse alargamento de sentido, que o bandeirante, como figura imaginária do Brasil e de São Paulo, foi mudando. Que bandeirantes essa escultura representa? Nenhum. Todas as esculturas e pinturas que nós vimos até agora, o bandeirante tinha nome e sobrenome. Esta escultura não é dedicada a bandeirante em especial nenhum. Ele é o bandeirante anônimo. Ele é o paulista. E um paulista que não é exatamente apenas o mameluco ou o conquistador ou o colono quatrocentão, não é? É o europeu, sem dúvida, mas é também a matriz indígena do povo. Um povo que provavelmente já é mameluco, não é? Porque é herdeiro de duas heranças genéticas, não é? Mas é também, não é, uma sociedade que no século XVII, pelo menos, já tinha uma presença importante das populações africanas, não é? Portanto, mamelucos, mestiços com índios, mulatos ou negros e europeus, não é, são representados indistinta e anonimamente dentro dessa escultura, claro, representando uma hierarquia. Os negros e os índios empurram e os mamelucos e brancos lideram. Também ia ser demais, não é, que as elites paulistas pudessem ser tão revolucionárias, não é? Eles eram modernos peronomútil, não é, do ponto de vista da narrativa da nação. Mas estão todos representados, não é? Esse monumento é um monumento de síntese racial, não é? Em que os diferentes povos convivem juntos, não é? Hierarquizados, sem dúvida, não é? Mas juntos. Perto dali, não é? A Revolução de 32 gera um outro eco, que é o obelisco. O obelisco esculpido e composto por um outro italiano, que é Galileo Emendabile, nascido em Ancona, na Itália, imigrado para cá por questões políticas. Este homem vai receber a incumbência, não é, por meio de um concurso público, de fazer o obelisco, que é o túmulo dos heróis de 32, dos homens que morreram em combate contra a ditadura varguista, não é? E este monumento, não é, que é incrível, ele tem uns salões internos enormes que ficaram fechados há muito tempo, agora eles estão reabertos ao público. Esse monumento tem algumas peculiaridades, não é? Ele, em primeiro lugar, é todo revestido de travertino romano, de
Travertino, que é uma pedra não brasileira. Esta obra é toda feita de granito mauá, um granito extraído das montanhas aqui do Planalto, o mesmo granito que foi feito a Catedral da Sé, e o mesmo granito que está em todos os pisos da linha 1 do metrô. Uma pedra que tem um sinal simbólico importante aqui em São Paulo. E a gente pisa nela e nem tchums, não é para ela. Mas o granito mauá foi interpretado como a representação do solo paulista. E ela está na catedral, ela está também, essa rocha, no Monumento às Bandeiras. Mas aqui não. Aqui é uma pedra italiana, que reveste em São Paulo, por exemplo, a sede das Indústrias Matarazzo, hoje o gabinete do prefeito, no viaduto do Chá, e reveste todo este monumento. Lá no interior, mármore Botticino, a escultura do herói jacente de mármore de Carrara. Né? As pedras são todas italianas, concebidas por um italiano, esculpidas por um italiano e representando os paulistas. Que aqui, né, de novo, renovam as suas hierarquias. O bandeirante está em pé, com o bacamarte, e o índio ajoelhado diante dele. É o paulista que civiliza, é o paulista que representa a ordem, né, no país. É o bandeirante que leva, né, a cruz e a bandeira da ordem pelos sertões. Né? É ele, né, que tem a missão civilizadora, é ele que ara a terra. Né? O bandeirante ara, o bandeirante exerce a política, o bandeirante civiliza. Né? Este flanco do obelisco é uma narrativa sobre os brasileiros do passado que se replicam nos brasileiros de então, porque a pose do bandeirante será retomada pela pose do combatente de 32, né? Que leva a bandeira da legalidade à frente, na mesma pose dele. Os bandeirantes, portanto, reaparecem com força nesses dois monumentos. O Monumento às Bandeiras, inaugurado em 1953. O Obelisco, inaugurado em 1955. E o ano que está no meio foi o quê? 1954, o 4º centenário de São Paulo. Bom, o 4º centenário de São Paulo foi pródigo, né? Em novamente retomar a figura dos bandeirantes, né? Como aqueles que alegorizam o Brasil, que alegorizam a vitória dos paulistas, né, na construção de uma possibilidade de nação, mas sobretudo uma possibilidade de modernidade. Estas duas páginas, né, que fazem a capa e contracapa do suplemento da Folha de São Paulo, né, então chamada Folha da Manhã, são extremamente interessantes porque faceiam os dois principais símbolos do 4º centenário de São Paulo. Aqui, o bandeirante. Ali, o espiral, concebido por Zenon Lotufo, membro da equipe de Oscar Niemeyer, e que representava o quê? A pujança de São Paulo em direção ao céu, o progresso de São Paulo, né? A espiral do futuro que leva São Paulo do chão para o céu e que não faz nenhuma alusão ao passado. O Ibirapuera é um campo de guerra entre várias tendências de interpretar o passado e diversas plásticas. Brecheret, com o monumento de pedra paulista dos anônimos bandeirantes. Emendável com as pedras italianas, celebrando a Revolução de 32, dentro de uma plástica que sintetizava a Itália e o velho passado paulista. E o Niemeyer simplesmente ignorando o passado paulista. Porque todos os prédios do Niemeyer são racionalistas e modernistas, não é? Da escola carioca, limpos de qualquer referência. Não há um painel, ele não faz a síntese das artes nos prédios, não tem um painel decorativo. E ele vai usar nos prédios do centro da cidade, sempre tem, não é? De Cavalcante, Portinari, ali não. Nada. Absolutamente limpos. Isso é um pouco de Titilo Matarazzo, né? Que se opunha a esses discursos conservadores das velhas elites. Ele, que era justamente um homem de meio do caminho. Pai italiano, mãe quatrocentona, né? Ele era mestiço, né? Uma síntese dessas novas elites, né? E ele não gostava, efetivamente, das evocações passadistas, porque ele achava que aquilo era, enfim, algo velho. São Paulo, se líder do Brasil, seria líder pela modernidade, né? Seria líder por isto, mais do que por isto.
Ele é o homem da Bienal, ele é o homem da criação do MAN, ele é o homem da criação de uma das coleções de arte moderna mais importantes do continente americano. Ele, casado com Yolanda Penteado, né, os dois comandando praticamente a elite cultural de São Paulo, com poucos vínculos com o passado, embora tanto ele quanto ela fossem de famílias antigas. Né? Mas, enfim, o passado não dizia respeito a ele. E, de alguma maneira, esse Parque do Ibirapuera representa um momento que eu considero o clímax do Bandeirante, que, afinal de contas, né, o Ibirapuera está cheio deles, mas é também o início do fim. Porque, de alguma maneira, em 54, ou depois de 54, a figuração do Bandeirante nunca mais será tomada e reafirmada com a mesma solenidade. De alguma maneira, as formas imaginárias do Bandeirante vão deixar as imagens visuais e permanecer, quando muito, nas imagens verbais. Vou retomar isso daqui a pouquinho quando eu encerrar. Bem, depois de tantas glórias, o que nos reservava a década de 60? Preparem-se. Fasten your seatbelt, né? Em 63, não é? Inaugura-se o monumento a Borba Gato, não é? Lá em Santo Amaro, que foi concebido em 1957 e que vai ser inaugurado, portanto, já nos anos 60. Né? E essa escultura, não vamos nos prender tanto à discussão plástica das suas qualidades visuais, mas, sobretudo, não é? É importante entender, já que estamos falando de imaginário, portanto, como imagens percorrem a sociedade, dando um sentido coletivo, qual é o sentido coletivo que esta imagem nos sugere? Não é? Eu coloquei e vocês já começaram a rir. Né? Esta escultura é praticamente tomada por nós como uma caricatura. Pobres santamarenses, né? Porque eles puseram uma grana para essa escultura ser construída, como, afinal de contas, Santo Amaro, terra do Borba Gato, entrando no rol das imagens dos bandeirantes. Só que vamos e venhamos, né? Acho que foi o Hélio Guerra que fez essa escultura. É assim, duro, né? Na queda. É uma escultura muito ruim, né? De acordo, sobretudo, com o que se imaginava essa escultura nos anos 60, né? Era muito clássica demais, era um bonecão, não é aquela cara, não é? Parece sei lá, o Falcon, não é? Uma coisa assim, um boneco mesmo, né? A bravura, não é? A majestade, tudo sumiu, ele virou praticamente uma caricatura. Não é? E assim ele é tomado frequentemente por nós. Né? O Borba Gato é a última grande escultura de Bandeirante na nossa cidade. E o término não podia ser, digamos, mais claudicante, né? Para algo que apareceu como o rei da França, né? E vai terminar como a caricatura de Santo Amaro. Né? É uma curva complicada. Mas, não nos iludamos. Né? É nessa década de 60, se o Bandeirante tem a imagem frágil, o Bandeirante terá o discurso das palavras ainda muito vital. É na década de 60 que o Palácio dos Campos Elíseos deixa de ser a sede do nosso governo, por conta de um incêndio, e o palácio vai ser deslocado para aquele prédio concebido para ser a Universidade Francesco Matarazzo. Né? Era dos Matarazzo, o prédio do Morumbi, que hoje se chama Palácio dos Bandeirantes. Esse nome é dos anos 60, da mesma época dele. Ou seja, se a imagem perde força a ponto de quase tornar uma caricatura, a palavra assume o lugar. E o imaginário perde a força na iconografia, mas ganha no texto. É a saída possível. Nos anos 60 e no comecinho dos anos 70 surge a rede Bandeirantes de televisão, né? De uma família árabe, né? Que nada tem a ver com o passado bandeirante, não é a Band hoje, né? Mas que é a rede Bandeirantes, né? Que fica no Morumbi, próximo da Avenida dos Bandeirantes, que vai ser aberta também entre os anos 60 e os anos 70, na divisa de Santo Amaro com São Paulo, sobre o córrego da Traição. Né? Na década de 80, a inauguração da rodovia dos Bandeirantes, né? A Autobahn, né? Que de alguma maneira
hoje, né, operada pela concessionária Autoban, e que vai, já no final da ditadura militar, atualizar mais uma vez os bandeirantes. Né? Bandeirantes que nomeiam esta grande rodovia. Seus sucessores, os imigrantes, nomeiam uma outra rodovia, aquela que lembra a subida da serra. O terceiro grande grupo que compõe a nossa história, né, os imigrantes nordestinos, mineiros, né, do norte de Minas, deveriam ter a sua rodovia, que era aquela inaugurada pela gestão Paulo Maluf, como uma provocação, rodovia dos trabalhadores, cuja última ponte, né, da marginal é o viaduto do imigrante nordestino. Né? Ficou apenas no viaduto, quando talvez tivesse que ser na própria rodovia, que hoje chama Rodovia Ayrton Senna. Né? Nem os trabalhadores sobreviveram. Né? De alguma maneira, se o imigrante local, se o trabalhador perde força para ser nominado, quem ousa atacar os bandeirantes? Né? Depois de tanta revisão historiográfica dos anos 80, né, que os bandeirantes passam a ser acusados por uma literatura marxista, né, de serem construtores malvados do Império Português, destruindo os jesuítas que queriam salvar os índios, enfim, né? Isso é tudo bastante polêmico, né? Mas hoje, inclusive, né, que muitas pessoas atacam, né, a figuração dos bandeirantes, jogam tinta vermelha na escultura do Ibirapuera para lembrar que eles eram os assassinos, e eram mesmo, né, dos sertões, mas o nome fica, né? De alguma maneira, nós, embora hoje já desconfiados dos bandeirantes, não é, nós ainda os respeitamos e, vamos e venhamos, ainda o elegemos para as nossas praças. Né? Está esse, o grande bandeirante, no início da rodovia que vai para Ubatuba, em Taubaté. Ele está do lado da Dutra, lembrando aos taubateanos que lá é a terra bandeirante, concorrente com São Paulo. De Taubaté saíram os bandeirantes que fundaram Ouro Preto, Mariana, Caeté, Diamantina, Cuiabá, foi fundada por um taubateano, né? Sabará não, foi fundada pelo Borba Gato, portanto aqui em São Paulo. Né? Mas, enfim, Taubaté é uma dessas cidades que, em plena década de 2000, ergue esse monumento de cimento e, a última das minhas imagens, né? Em Mogi das Cruzes, o bandeirante de aço inox, né? E que, de alguma maneira, mantém, né, viva, menos com a solenidade do Benedito Calixto e mais com a complicação do Júlio Guerra, né, lá em Santo Amaro, né, essa memória, né, que ainda hoje parece nos perseguir. Né? Isto é, de alguma maneira, né, esses homens, né, que construíram o nosso território, né, e que de alguma maneira organizaram a sociedade colonial aqui em São Paulo, né, que foram lembrados na Casa do Bandeirante, lá no Butantã, que foram objeto de tombamento das suas casas de taipa em São Roque, em Umbu, em tantos lugares, né, que tem as chamadas casas bandeiristas. Né. Esses homens evocados, né, como construtores da raça paulista, etc., né, por mais que eles sejam discutíveis hoje, né, eles são inextricavelmente ligados a nós, né? menos pelos seus feitos do passado, e eu arriscaria dizer muito mais pelas imagens. Bandeirantes para nós hoje são esses, são os do século XX. Quando a gente pensa em bandeirante, a gente está pensando naquilo que a República produziu, e não efetivamente naqueles homens e mulheres do período colonial. Né? O bandeirante que a gente lembra é o bandeirante da República. Né? E isso talvez ajude a gente a entender a força das imagens, né, que se constituem como base de interpretação do Brasil, aquilo que a gente, portanto, pode entender, né, como uma prática, uma forma imaginária de narração da história brasileira, no qual São Paulo se inscreveu a partir desses protagonistas, mais do que dos índios, mais do que dos imigrantes e imigrantes, mais do que dos escravos negros, né, são esses homens mestiços, né, que simbolizam até hoje o nosso nexo com o passado, e que eu acho que a gente ainda vai ver muitas coisas aparecendo nesse sentido, né? Seja de novas obras e imagens, seja de discussão se esses homens devem ficar nas praças, se os seus nomes devem ser mantidos, né?
começa a se discutir agora se o bandeirante é mesmo, em pleno século XXI, um nome que deve permanecer. Eu então, agradeço a atenção de vocês e podemos, então, começar a conversar com perguntas. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Foi uma coisa magnífica, assim, uma delícia ouvir, assim, como você contou a história, né, assim, como um livro de história que a gente se deduz e vai imaginando todo o resto, né? Bom, enfim, a gente pode falar de várias coisas ali, mas eu tinha algumas questões assim que você colocou que eu acho assim importante, né? Quer dizer, essa imagem do bandeirante, né? E o non duc or duco, né? Também é essa coisa do símbolo de São Paulo, não sou conduzido com o uso, né? Quer dizer, e que na verdade isso é uma coisa que está até hoje, né? Digamos assim, que a Fiesp, de algum jeito, com as manifestações tinham esse caráter, né? Quer dizer, e é curioso porque também São Paulo é muito ruim de política, né? São Paulo nunca deu grandes presidentes nas novas repúblicas, né? Se depois, só os 3 primeiros lá atrás. E os 2 últimos. E os 2 últimos, né? Boa verdade. Né? Mas enfim. Mas eu queria que você comentasse, que você falasse um pouquinho, porque uma questão, por exemplo, que é interessante, quer dizer, tem esse movimento em torno do bandeirantismo, do bandeirantismo, enfim, né? Que cria a identidade paulista, mas ao mesmo tempo o quanto o Tomé, o São Paulo, é devedor de uma estratégia que já vinha da corte, que a corte cria, através do indigenismo, aquela ideia da raça pura, branca, brasileira, né? Que, assim, que era mistura do europeu com o indígena. Né? Como é que é isso? O desprezo do bandeirante vem para a destruição do indígena, por exemplo, nessa narrativa, digamos, da corte? Aqui é um processo que muda de acordo com a década, eu acho. Né? No início do século, sobretudo na literatura dos anos 10, o bandeirante é o bravo. E, portanto, ele é, sobretudo, aquele... E na história geral das bandeiras paulistas, do Tomé, né, em 10 volumes, é esse bandeirante guerreiro, né? É esse bandeirante que ataca, que destrói para conquistar e que arrebenta no de Tordesilhas. Né? Se o Brasil é grande, é por conta das guerras paulistas que levam, enfim, a fronteira portuguesa para dentro. O Tomé ele é muito emblemático dessa ambivalência, porque ele escreve tudo isso, mas ele não manda pintar isso. Ele podia ter encomendado telas representando as guerras paulistas no interior do Brasil. A destruição das missões, o combate com os espanhóis, o combate com os negros e índios lá no quilômetro de Palmares. Ele não encomenda nada, a não ser aquela pequena tela do Domingos Jorge Velho, os Carteiros da Silva, que vocês viram, que é aquela tela pequena, né, em que ele está com o Bacamarte, é a única tela de combate. Então, de alguma maneira, ele, na hora de entender o passado e escrever para quem tem paciência e letramento para tolerar 10 volumes, ou seja, quando ele escreve para as elites, ele narra a violência, ele narra o índio sendo destruído. Quando ele pinta para todos, porque o museu é discurso visual até para o analfabeto. E aí ele escolhe o bandeirante apaziguador. O bandeirante, de alguma maneira, representa, eu acho, né, metaforicamente, essas elites em crise, né? As elites da cafeicultura que estão sendo ameaçadas pela imigração e ameaçadas pelas elites do resto do país, naquilo que é o projeto hegemônico deles. E aí eles se colocam como líderes estáveis, líderes calmos, senhores do processo. Né? Eles são legítimos e, portanto, eles não precisam conquistar nada, já é deles. Né? A figuração é da legitimidade, é a do monarca, né? Ele não está conquistando nada, ele já é. Num certo sentido, existe uma afirmação do ideal aristocrático nesses bandeirantes. Eles são herdeiros pelo sangue, e os paulistas do PRP, igualmente, são herdeiros do sangue. Eles já receberam a condição da liderança
pela família. Eles não precisam disputar nada, né? E isso é realmente algo muito interessante, né? Porque o Museu Paulista, e o Tomé, sobretudo, oscila, né? Entre deixar o índio entrar pela porta dos fundos apanhando dos livros, não é? E sendo derrotado, escravizado, ou na iconografia nem aparecendo, né? Aqui, no ciclo da caça ao índio, existem índios atrás do bandeirante Cardoso de Almeida, lá, né? Com pose de Bourbon, mas são índios que estão ali calminhos, sentados na pedra, esperando ele terminar de ser pintado, né? Não é, o índio já está submetido, né? Quer dizer, também uma iconografia que, como toda iconografia, tende a anular o conflito, né? Totalmente. Né? Quer dizer, assim, como toda imagem com esse sentido de narrativa. Sem dúvida. Né? E nas duas telas que estão na entrada do museu, que foram encomendadas depois do golpe de 30, depois do Getúlio, que são o José Vasco Rodrigues que fez, logo que a gente entra no museu, elas estão de lado assim para nós. É o João Ramalho e o Tibiriçá. Essa tela do Tibiriçá é o único retrato que ele encomenda de um índio. E como é que o Tibiriçá está representado? Um com a capela atrás com a cruz. Ou seja, é um índio civilizado. E do lado do Tibiriçá está o neto dele, Mameluco, que é pintado, retratado também na tela do João Ramalho, que é o genro dele, com a mesma criança. Ou seja, o pai dos paulistas e o avô dos paulistas, né? O pai da Bartira, né? o cacique Tibiriçá, avô e pai, a síntese, o futuro já está ali, a criança. Então o índio aparece como nobre, porque ele é o cacique, portanto ele é o líder, as famílias descendem da princesa indígena, né? E o que é certamente uma visão totalmente edulcorada e romântica, né? De uma tribo indígena, com rei, príncipe, princesa, mas enfim, era a maneira inteligível, né? De compreender o início da raça paulista mameluca, mas isso aparece na década de 30, que de alguma maneira, Ivo, é a década de consagração da mestiçagem no Brasil. Por Gilberto Freire, pela iconografia do Portinari, pelas encomendas do Getúlio, da juventude lá do Ministério da Educação e Saúde, que também é mestiça, não demais, né? Mas, né, enfim, o ideal da raça muda, né, para ser efetivamente essa alegoria da mestiçagem, que vai dando de Cavalcante, na mulata ancestrosa, né? No Brasil brasileiro, no mulato insoneiro, que é o nosso hino paralelo, né? Que é dos anos 30. Né? Então, os bandeirantes vão sendo torcidos no meio desse processo, como é o caso do monumento do Ibirapuera, que está índio, negro, pardo e branco, tudo misturado. E, assim, nesse campo pessoal do imaginário, assim, como o que você percebe contemporaneamente que segue essa tradição, digamos, que trata ainda das questões de identidade, que tenta pensar uma coisa de um coletivo, você percebe alguma coisa? Assim? Pois é, olha que coisa, né? O concurso que eu prestei no Museu Paulista começou no dia 27 de janeiro de 2004, 2 dias depois dos 450 anos de São Paulo. E eu, naquela época, tinha uma coleção enorme de memorabilia do quarto centenário. Porcelanas, chaveiros, canetas, colheres, quadros, enfim, aquelas coisas que todo mundo consumia nos anos 50 para guardar uma lembrança do quarto centenário de São Paulo. E era espiral, bandeirante, jesuíta, né? Eram as 3 coisas que sempre apareciam. E eu dei a minha aula no concurso com esses objetos que eram meus, né? Fez um frisson, né? Porque quem é um maluco que tem uma coleção de cacarecos para aí? Meu ponto que caiu foi história do imaginário. Sabe quando dá tudo certo assim, no raio do concurso? Mas eu terminei o concurso falando justamente o que significava o esforço de uma afirmação identitária 50 anos depois. O que aproximava e desaproximava 1954 de 2004? A gente tinha acabado de comemorar os 450 anos, há 2 dias antes. Né? E qual era o símbolo? Eu tinha isso também, levei. Né? Qual era o símbolo dos 450 anos? Né? Era 450, não sei se vocês lembram, e um coração vermelho desenhado em torno, assim, com uma voltinha, uma voluta barroca embaixo. Esse foi o símbolo dos 450 anos de São Paulo, sem nada. São Paulo era
o amor que a gente tem por essa cidade, né? Dá-lhe análise, né? Para fazer com que a gente se entenda aqui, né? Mas, enfim, não tinha ninguém. E eu, por conta, né, de estar grudado nisso, em 2004, eu falava, meu Deus, não vai aparecer. O que vai ser o símbolo do quarto centenário? Cansamos de símbolos, gente. Não quer dizer, não aparece nada que nos identifique. Eu acho que a gente assumiu a pluralidade de uma vez por todas, né? E aí, acho que 2004 serve para pensar, né, se a gente está recolocando, talvez aquilo que seja uma marca cada vez maior da cidade, eu acho que é a tolerância, porque realmente a cidade mudou muito nos últimos 30 anos, e por outro ainda é a cidade do trabalho. Isso daí a gente não negocia. É assim que a gente chega nos outros lugares do Brasil e é assim que as pessoas percebem a gente. Nós somos obcecados, nós andamos rápido, nós achamos que só a gente trabalha, que o resto é um bando de vagabundos, né? A gente atualiza, né, um símbolo dos anos 20, né, e dos anos 10, que era a locomotiva, tão importante para São Paulo quanto o Bandeirante. E por que é locomotiva? Porque é a máquina que puxa 24 vagões vazios. Isso se dizia às escâncaras, inclusive autoridades públicas, que quem puxava o Brasil era São Paulo, que o resto era um bando de vagão vazio, vagabundo, que não fazia nada, só gastava o nosso dinheiro, né? Isso era, assim, a maneira pela qual a República Velha e, poxa, nos anos 60, nos anos 70, eu escutei demais isso. Vocês devem ter escutado para isso. Ah, mas é meio kit, né? Que nem o Abadato, né? A gente não acredita mais muito nisso, né? Uma coisa que, do ponto de vista formal dos babagatos que você mostrou, que me ocorreu pensar, entendeu? Aquilo do Júlio Guerra, assim, na verdade, os três ali, assim, um pouco da força, mas eles têm a ver que eles perdem aquela retórica do monumento, da grande coisa, embora seja grande, mas a inspiração deles é de origem popular. Porque o babagato do Júlio Guerra parece um boneco mamulengo, assim, do Nordeste, feito de madeira, aquela coisa esculpida. Aquele do de lata, ele parece esse que tem na Praça da República, essas figuras de lata, e aquele de cimento inacreditável, né? Parece que tinha um escultor no Recife chamado Abelardo da Hora, que fazia esculturas de cimento, entendeu? E fazia os nordestinos, figuras de nordestinos, né? É meio essa figura, quer dizer, então ele pede essa estátua e, de fato, acho que ele entra nesse repertório da cultura popular, né? Quer dizer, assim, essa figura do Bandeirante. Né? Do outro lado da Dutra, inclusive, tem um Monteiro Lobato imenso, fica quase um em frente ao outro, né? Lá em Taubaté, o Monteiro Lobato do lado e o Bandeirante do outro, né? E podia ter sido o Visconde de Sabugosa, né? Ficaria mais adequado, né? Como Pandan. Mas ele acho que está até segurando um Viscondinho de Sabugosa em vida e tal. Mas acho que a cidade se despersonalizou. Né? O que eu acho um traço muito interessante, né? De uma cidade que adotou efetivamente uma maneira metropolitana e cosmopolita de se autorreferir. Né? Então, mas é que também, bom, tem um deslocamento também da nacionalidade, né? Também dessa coisa, acho que tal coisa assim, quer dizer, o quanto a gente precisa a nacionalidade está muito mais expressa, por exemplo, no futebol, entendeu? Do que do ponto de vista do monumento, passado, né? Que tem muito mais construído ali, assim. E agora nem do futebol, nem mais tudo bem. Alguém quer fazer perguntas? O que acha do prédio como esse, uma forma de um livro judaico, no meio de São Paulo? O que ele representa para a história? É muito ousado, né? Porque se nós formos ver outros prédios ligados à comunidade judaica, na América do Sul, né? Em Buenos Aires, por exemplo, né? Ou no Rio de Janeiro, nada chegou nesse nível de afirmação natural, né? No meio da cidade, né? E bom, é uma leitura sutil, né? Eu acho que a maior parte das pessoas sequer consegue imaginar que isso é natural, né? Mas ela é, né? E acho que isso também é um pouco uma evidência do que é São Paulo, né? Eu acabei de publicar um artigo sobre a Avenida Paulista, em um livro que saiu na Argentina agora. E o que eu abordo nesse artigo, né? A Avenida Paulista foi uma avenida muito singular na história da América, porque foi uma avenida ao contrário de outras avenidas, como a Avenida Alvear, a Avenida Libertadora, Quinta Avenida, Pittsburgh Avenue.
em que os imigrantes assumiam os estilos arquitetônicos usados pelas elites locais, que era o Renascimento italiano, no caso dos Estados Unidos, ou o Renascimento francês, ou o estilo do Luís XV, do Luís XVI em Buenos Aires, na Avenida Paulista os imigrantes construíram sempre de acordo com o estilo do seu país de origem. Essa afirmação de si a gente não encontra em outras metrópoles da imigração da América. No lugar dos ricos, tanto na Quinta Avenida, quanto na Park Avenue, quanto na Madison, quanto nas avenidas de Buenos Aires, né, que são as 13 grandes metrópoles da imigração. Ou seja, a gente não se... São Paulo é uma cidade que já desde o início do século, né, a Avenida Paulista já tinha esses traços na década de 1900, é uma cidade em que a diversidade ousa se expressar como tal, e isso não incomoda. Né? Eu não sei se essa emblematização tão evidente, né, da diferença, né, que é a Torá e que é a religião judaica, seria percebida com tanta tranquilidade em outros lugares do mundo, sobretudo na Europa, né, como é aqui. Né? Aqui a diferença faz parte. Né? A Catedral Ortodoxa de São Paulo, na Antioquia, na Síria, no Paraíso, ela é tão mastodôntica quanto a Catedral da Sé. Né? Quer dizer, a gente se acostumou, né, com a diferença. Né? As igrejas protestantes são gigantes, né? Agora as evangélicas, então, né, extraordinariamente gigantes. Os hospitais da cidade de São Paulo, os principais, são todos vinculados a colônias estrangeiras. É uma coisa muito louca isso. Porque a tradição brasileira é a Santa Casa de Misericórdia, que continua sendo importante em São Paulo. Mas os grandes hospitais são ligados às colônias. Né? A colônia israelita, a colônia árabe, a colônia alemã, o Hospital Oswaldo Cruz, né? O Hospital Santa Cruz, que é dos japoneses, né? O hospital, a Beneficência Portuguesa, né, que é aquele império. Né? Tinha o hospital italiano, que era o Hospital Matarazzo, que agora vai O Hotel 6 Estrelas. Né? Ou seja, são referências o tempo todo, né, de uma cidade muito contrastiva com essa visão monolítica. Né? Esse projeto de imagem das elites cafeicultoras, ela não se impôs. Né? A cidade é uma cidade muito livre. Eu acho que é isso que faz São Paulo ser uma cidade agradável, né? E muito pouco próxima de certas marcas do passado brasileiro que ainda estão nas outras cidades. Se a gente vai para o Rio de Janeiro, né, para o Recife, para a Bahia, os longos sobrenomes dizem alguma coisa ainda. Né? E as pessoas se reconhecem pelas suas marcas de origem. Aqui em São Paulo ninguém mais sabe nada. Né? O resto do mundo sertanista, bandeirante, está lá numa harmonia encurralado, né, ou um paulistano ali já cheio de gente de fora, enfim, acabou, né, esse passado acabou. Né. O próprio passado dos imigrantes também já se refez demais. As grandes fortunas da primeira metade do século foram todas para o buraco. Né. Os Matarazzo acabaram, os Jafé acabaram, né, os Abdala acabaram, enfim. Né, as coisas não duram muito tempo. Né, os Pfeffer estão lá, né, firmes e fortes. Né. Os Clabin também, né? Mas, assim, é muito instável, né? A cidade é instável. Uma cidade muito moderna, né? Nesse sentido, né? Uma cidade muito dinâmica, né? Em que, no fundo, as diferenças conseguem se impor, né? Uma cidade com prefeitos negros desde os anos 50, né? Paulo Laura era mulato, né? Uma cidade em que os imigrantes construíram carreiras políticas importantes já na primeira metade do século XX, uma cidade com prefeitos nordestinos. Né? Luiz Erundina era mulher nordestina, né? Eleita no final dos anos 80, né? Em 88, no final de 88, ela tomou posse em 89. Marta Suplicy, Marta Smith de Vasconcelos, da família de elite do Ceará, né? Ela é cearense de origem. Né? Ou seja, nós somos muito heterogêneos. Né? E eu acho que isso é o tom da cidade hoje. Né? A gente não se importa com a diferença, acho que a gente até gosta dela. Né? A gente se apropria da diferença. Né? A coisa da comida é uma coisa muito incrível. Né?
Os imigrantes chegam com as suas comidas, a gente já vai devorando o outro, né? É uma coisa impressionante, né? Pega a pizza e faz pizza portuguesa, né? Faz um napolitano que chega aqui infartar, mas como? Né? Mas destruíram tudo, né? Que pizza portuguesa? Banana, milho, a gente enfia tudo, né? Quer dizer, É fantástico coisa que na padaria tem quibe, tem bolinho de bacalhau, tem pastel, tem só não tem que ter ficha, mas na hora vai ter alguém. Entendeu? a gente coabita, né? E a gente é um laboratório de muitas mudanças, né? Isso eu acho que é muito interessante. O que redobra os nossos desafios no Museu Paulista, porque vocês imaginem, agora que nós vamos reabrir, né, em 2022, espero, né? A esperança de que morre, né? É sério isso? Hã? 2022. 22. A gente não conseguiu nem o projeto de arquitetura até agora, é duro, né? É difícil entender essa história. É complicado. E nós, não é por falta do nosso empenho, não é que as coisas no Brasil são realmente difíceis de galgar, né? Mas vocês imaginem em 2022 o Museu Paulista, como é que ele vai ser? O que as pessoas esperam? Né? Que exposições que elas esperam? Quem elas vão ver nas nossas coleções? A gente tem refeito muito as nossas coleções, né? Recebido doações de pessoas que jamais imaginariam que o Museu Paulista é o lugar das suas próprias memórias, né? E a gente tem mudado muito, né? Por exemplo, né, saindo do recorte étnico para um recorte de classe, muito genérico, digamos assim. A gente recebeu uma coleção há muitos anos atrás, uns 12 anos atrás, de 8.000 rótulos e embalagens de produtos industrializados. Tudo que vocês imaginaram. Né? De 200 rótulos de pinga até chiclete ping-pong, tudo, chocolate, cigarrinho, pão, tudo que vocês puderem imaginar. Tinha uma pessoa, né, devia ser canceriano como eu, né, que a gente meio acumuladora louca, né? E ele passou a vida inteira, aquele homem, fazendo um serviço para a nação brasileira, que era recolher tudo do nosso mundo das artes gráficas e da embalagem que a gente consumia. Está lá. E a gente fez uma exposição que chamava Papel de Bala, uma amostra. Ela recebeu 138 chamadas da mídia, inclusive nos grandes jornais da Globo, porque as pessoas ficaram fascinadas que a gente tinha no nosso acervo bala chita, bala juquinha, né? Tudo, né? Ele colecionou tudo, né? Então a gente tinha tudo lá, literalmente tudo. Bala soft, o que vocês quiserem, Gillette, todos eles, né? Todas as séries, ele realmente era incrível esse senhor. A gente fez até um documentário com ele. E até, enfim, coleções de fotografias de todos os grupos sociais que nos buscam, a gente é muito aberto a propostas, né? A família Jafé, por exemplo, né, de libaneses, que fez grandes doações, né, de documentação e artefatos para nós. Enfim, né, a gente mudou muito, né, o nosso padrão. A coleção do Carlos Goldstein, por exemplo, né, que entrou na coleção do museu, que é incrível, porque ele tem uma coleção pequena, mas a coleção pessoal da família dele. Ele tinha desde as fotos do Stettler, na Polônia, até as festas de despedida, as festas do navio, a festa do Equador, o desembarque em Santos, os primeiros empregos em Santos, depois os empregos na Rua do Seminário, ele trabalhava numa oficina de chapéus, fotos das peças de teatro na Casa do Povo, né, em Yiddish. É uma coisa incrível, porque era a história toda da família dele. Cartões de caixeiro, né, para anotar as compras dos clientes. Isso está no Museu Paulista. Né? E a primeira pergunta foi: dou para o Museu da Imigração ou dou para o Arquivo Histórico Judaico? Eu falei: como assim? Dá isso aqui? Por quê? O Arquivo Histórico Judaico já tem demais disso. Né? Então a gente tem um papel de alargar, né, as nossas coleções. Entrou, por exemplo, o Van Emelen, que é autor de um dos Bandeirantes. A gente recebeu agora uma doação de um membro da família, 45 telas que o Van Emelen fez de tipos populares, negros, indígenas e pobres da cidade de São Paulo. Uma galeria de retratos.
todas com a mesma família, ficavam em São Carlos. Né? E eles deram para nós, né, para um museu que tem talvez a maior coleção do Brasil, depois das cariocas, de telas de fazendeiros, duques, barões, viscondes e comendadores. Agora a gente finalmente tem telas a óleo de tipos populares e muitos estão identificados. Né? Então a gente tem feito um esforço justamente para espelhar essa diversidade de São Paulo nas nossas coleções. Né? E espero que as exposições possam fazer chegar isso. Né? A gente está montando uma grande exposição, né, preparatória, né, que chama o Mar Paulistano, que é a curadoria da professora Vânia Carvalho de Carvalho, e durante anos ela ficou comprando artefatos absolutamente banais e indispensáveis para o museu histórico, mas que a gente não tinha. Por exemplo, artefatos de cozinha. Nada. Nós não tínhamos nada. Né? Porque quem é que vai doar batedeira do início do século para nós? Nós recebemos porcelana brazonada, cristal bacará e cristal sanduí. A gente nunca vai recebendo panela velha, né, que faz comida boa. Né? E a gente teve que entender, se a gente vai contar a história de São Paulo nas diversidades que tem, a gente precisa ultrapassar a barreira imaginária do museu. Porque o Museu Paulista, imaginariamente, foi concebido como um lugar de referência das elites. E desde 1989 é um esforço grande de reversão dessas dimensões imaginárias, porque justamente o imaginário, de tão generalizado que ele é muito difícil de ser contrastado, né? Mas estamos lá, né? Lutando na Acrópole do Ipiranga, né? Para que as coisas consigam chegar a bom termo, né, em 22. Olha, eu queria agradecer ao Paulo e recomendar que, neste exato momento, uma parte do acervo do museu está exposto na Pinacoteca do Estado. Vale a pena a visita, que é muito bonito, porque a Pinacoteca do Estado ela é criada a partir de uma transferência feita do Museu do Ipiranga para a criação da Pinacoteca. São 27 pinturas, né, que são transferidas e que não eram da categoria do núcleo de pintura histórica. Né? E hoje então, essa coleção volta, ela se encontra novamente e é uma belíssima exposição que está lá no segundo andar da Pinacoteca, reunindo de novo, quer dizer, as coleções se juntam, se encontram e relembram essa história e a importância deste episódio. Muito obrigado. Bom, nos vemos agora no mês de agosto com a Noemi Jaffe falando sobre memória, e escritura e imaginário. Obrigado.